Sabe qual que é o verdadeiro problema da IA hoje? Não é criar um app do zero. O difícil é escalar de 1 a 100. Criar um app do zero já tá fácil hoje em dia, mas e depois? E continuar essa aplicação? E é essa dor que o novo Solo Coder, no Solo Mode do Tray AI, promete resolver. Eu sou o Vini e aqui na AI Coders Academy eu testo todas as ferramentas de inteligência artificial para te ajudar a filtrar o que é hype, do que realmente funciona e te ajudar a tomar a melhor decisão de qual ferramenta colocar aí no seu setup. Não me conhece ainda? Já se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Nesse vídeo, nós vamos fazer um review completo do novo Solo Coder, que vem aí junto do Solo Mode do Tray AI. Você vai descobrir como é que funciona os subagentes, como é que funciona o Solo Coder, você vai entender também como que funciona o modo de planejamento, mas principalmente, será que o Solo Coder é o suficiente para problemas do mundo real? Será que ele dá conta? E para testar ele de verdade, eu vou fazer um novo agente de IA, RAG, para médicos conseguirem consultar artigos acadêmicos num microsas. E eu vou te falar, o resultado do Tray me fez mudar a opinião sobre ele e esse resultado me surpreendeu. Então vamos acompanhar aqui. A Tray AI me deu acesso antecipado a essa versão, ou seja, esse vídeo não é um vídeo de primeiras impressões, é um review real, prático, que segue o nosso princípio de transparência e sinceridade desde sempre. Primeiro, para quem não conhece, o que é o Tray AI? Digamos que ele é uma versão turbinada do VS Code, que vai ter ali o autocomplete, vai ter o modo chat, vai ter o modo agente, você consegue fazer várias configurações de modelos de LLM, modelos de agentes de IA dentro do Tray AI. Então o Tray, ele é uma IDE aumentada por inteligência artificial. E assim, o Solo Builder, muitos de vocês já tiveram acesso antecipado, já conheciam ele provavelmente. Ele fazia a parte de criar projetos do 0 a 1. O Solo Coder, ele vai te permitir ir do 1 ao 100, ou seja, Solo Builder, MVP, Solo Coder, manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades para o seu sistema. E ele faz isso usando duas coisas muito estratégicas, o modo de planejamento e os subagentes. Ele tem toda uma infraestrutura de configuração de agentes que, digamos que a interface visual é incrível, de verdade. Se tem uma coisa que o Tray está mandando muito bem nessa versão, é interface visual. Tá bem prático, bem simples de entender e de configurar. Tá bom, é bonito, mas funciona? Vamos ver isso agora na prática. Esse é o Tray AI e aqui a gente vai mostrar agora o novo Solo Mode. Legal, né? Aqui a gente tem aqui, deixa eu dar um zoom para vocês, New Solo Agent. Você tem a opção do Solo Coder, que é a versão nova, e você tem a opção do Solo Builder, que é a versão que já existia no Solo Mode para quem utilizava. E o resultado do que foi executado pelo Tray, a gente já consegue ver aqui. A gente tem primeiro o chat médico especializado, que é o front-end na parte do cliente para essa aplicação, onde nós temos um chat, já seguindo o padrão de chat que a gente já tinha antes, e nós podemos selecionar aqui qual o modelo de IA que ele vai usar, a especialidade, dermatologia, por exemplo, vai aparecendo aqui, e se a gente vai fazer um nível de pesquisa profunda básico, especialista ou pesquisa. E aí cada um vai variar aqui conforme o tamanho, e aqui os créditos já pré-configurados. Aqui também temos uma base de conhecimento ativada ou não, que é o RAG que a gente implementou. Do lado de lá, nós vamos ter o nosso back-end, na verdade, a parte do administrador. Dá uma bugada na mente, a parte do administrador, que é o Knowledge Base médica, base de conhecimento médica. O que tem nessa base de conhecimento médica? Está carregando aqui no modo de desenvolvimento local, olha só. Eu vou poder cadastrar novos documentos, então adicionar um documento médico, esse documento vai para a base de conhecimento da Upstash, e aqui eu vou ter acesso a estatísticas de uso. E essa daqui foi a primeira tarefa que a gente passou para o Tray AI executar no modo Solo Coder. Eu pedi para ele desenvolver esse sistema, que é um sistema médico, que vai ser um RAG, ou seja, um Retrieval Augmented Generation, que vai integrar a base de dados privada de artigos científicos que vão ser feitos upload para a base de conhecimento pelo administrador do sistema. Ou seja, a ideia é que você tenha um sistema que você consiga vender a assinatura dele para outros médicos e você, enquanto médico, faz a curadoria desse conteúdo científico que vai ser feito o upload para a plataforma. A ideia é você conseguir
ter esse sistema que vai trazer mais assertividade do conteúdo do que simplesmente usar o ChatGPT, por exemplo. Enfim, a ideia é muito boa, eu tenho certeza que se você é médico, você deve estar pensando, caraca, faz muito sentido utilizar isso agora. E aí a gente fez esse planejamento, coloquei o modo de planejamento ativo, eu tinha ativado essa opçãozinha aqui, e com o modo de planejamento ativo, dei um zoom aqui agora para facilitar a leitura, ele começou a pesquisa e a busca. E aí ele me trouxe esse plano aqui já para ser executado. Dá uma olhada nesse plano, galera. Ele basicamente é um plano bem parecido com uma estrutura de PRD que a gente poderia estar utilizando, e eu revisei esse plano. Aqui na AI Coders eu sempre ensino a seguir a estrutura do Previce, que é P de planejamento, R de revisão, E de execução, V de validação e C de confirmação. Então, primeiro a gente planeja e revisa esse plano de execução para entender o que está sendo adicionado nele, se tem uma tabela sendo adicionada corretamente ou não, se as chaves estrangeiras do banco de dados estão corretas e todos os outros arquivos que vão ser editados, se esse plano faz sentido ou não e se tem coisas sobrando ou coisas faltando. Então eu fiz a revisão, removi coisas que estavam sobrando, por exemplo, testes automatizados. Eu não quero fazer isso nessa etapa agora. E aí, esse foi o plano final, todo certinho aqui para execução pelo TreeAI. Eu gostei do planejamento, ele seguiu muito bem a nossa estrutura de arquivos atual, ele respeitou a nossa documentação, respeitou nossos playbooks de agentes da engenharia de contexto desse template. Só para te explicar, esse template ele já é um template pronto que a gente tem lá dentro da AI Coders Academy. Você pode estar adquirindo ele se você quiser. Qual que é a proposta? A proposta é que ele já venha com engenharia de contexto feita, com Spec Driven Development, pensado, planejado para você pegar um sistema já avançado, com o painel de administração, com o lado do cliente, conectando com IAs, qualquer IA disponível no Open Router, geração de imagens com o Nano Banana, autenticação com o Clerk e muito mais. Então, em sistema de gestão de créditos e pagamentos. Então, a ideia é que você literalmente pegue a sua ideia de IA, de desenvolver um SaaS com IA, e aí, a partir dali, você continue a execução. Só nisso aí você vai economizar um tempão do que você gastaria tanto de créditos quanto de tempo também em qualquer IA só para chegar no nível que o Starter Kit já está hoje. Então já é um sistema avançado e já segue a proposta do Solo Coder. Não é do 0 ao 1, é do 1 ao 100. Então o Starter Kit ele já está na proposta de 1 ao 100. Feito isso, ele começou a execução aqui, foi fazendo passo a passo, então implementou tudo certinho, vamos ver aqui, ó. Começou, implementou, fez o planejamento, foi implementando. Eu fui dando os passo a passo, fui pedindo para ele fazer os commits conforme ele ia concluindo as tarefas. Ele fez os commits. Eu vou colocar aqui um vídeo acelerado só para vocês verem que tudo isso aconteceu de fato e que não teve nenhuma falcatrua aqui nesse processo. Então, ele foi fazendo esses commits, foi adicionando tudo certinho e aí chegamos aqui no nosso ponto que estamos inicial aqui, perfeito? Nesse ponto inicial, eu falei, ok, precisamos fazer uma outra etapa agora. Essa etapa ela se trata da etapa de configuração do banco de dados. E em paralelo, eu coloquei ele para trabalhar na criação da landing page também. Então essa é uma sacada do TreeAI agora. Você consegue trabalhar em paralelo múltiplas tarefas com o Solo Coder. E aí eu coloquei então um para fazer a landing page e o outro para configurar o banco de dados. Aqui no Starter Kit da AI Coders, a gente tem um script que é o script de configuração do banco de dados. Então, eu quis validar se ele conseguiria encontrar essa instrução simplesmente no modo solo. E ele conseguiu. Eu falei, leia as instruções em agentes.md, já dei o caminho também, e configure o banco de dados local. Ele configurou o banco de dados local, criou o arquivo .env que não existia aqui ainda, copiou, seguiu as instruções que a gente tem lá dentro do agentes.md, engenharia de contexto na veia, a gente ensina isso na AI Coders Academy, e aí ele executou e trouxe a página para preview. Ok, feito essa parte, a gente agora já tinha então banco de dados local configurado dentro do Docker, já tinha a landing page configurada também e já tinha o nosso sistema pronto, na teoria. Na prática, eu peguei meu primeiro erro. O primeiro erro que era esse erro aqui, ó, select item must have a value prop that is not an empty string. Esse erro é muito comum de pegar, sempre que eu estou usando Starter Kit, algumas IAs alucinam nele. É um componente que está bem documentado, mas algumas vezes, algumas IAs como por exemplo a IAs do Sonnet 4.5 podem alucinar com esse erro aqui. E aí,
Tivemos essa alucinação, passei esse erro para ser corrigido no Solo Coder, ele corrigiu. Tive um outro erro em seguida, também nesse mesmo componente, ele corrigiu. Passei esse erro aqui no Solo Coder, em paralelo inclusive, e ele corrigiu. Depois tivemos um outro erro, passei esse erro e ele corrigiu. Tivemos um erro semelhante do Selected Again, ó, de novo, o Selected de novo, ele corrigiu esse erro. E aí chegamos no nosso último passo de implementação, que é o botão de enviar. Esse botão estava indisponível, então o que eu pedi para ele fazer? Para usar a mesma estrutura de código que a gente já conhece aqui do sistema, do nosso chat, lá da tela inicial. Vou mostrar para vocês, lá na tela inicial nós temos um chat. Ele já vai ter um chat inicial. Então a instrução que eu dei para ele é de já usar esse mesmo modelo, que já funciona. Se eu digitar aqui agora com Química 2, por exemplo, ou Polaris Alpha e mandar um oi, ó, oi, ele vai me responder aqui dentro do chat. A IA já vai funcionar. Isso aqui, galera, que vocês estão vendo, é o Starter Kit, tá? Oi, como posso ajudar hoje? Ele torrou meu crédito que eu tinha aqui, porque eu estou cobrando 100 créditos por mensagem, acabou meus créditos, sistema de crédito funcionando, e aí ele perguntou como pode ajudar e já colocou o link para cobrança para eu renovar o meu plano. Beleza, aqui funcionou. Só que a gente foi lá no chat médico e aí ele não está funcionando, ele está com bug na verdade. Ele tem esse bug que eu precisaria refinar os prompts para mostrar ele expandido. Você vai falar, pô, Vini, mas no começo eu vi o botãozinho ali, ele está ali. Eu tinha feito um inspecionar elemento, expandi o componente para ver se esse botão existia. Então, qual que é o problema atual? Essa parte daqui, ela ficou pronta a tela, não está funcional 100%, eu não consigo usar o chat, mesmo expandindo o botão, e essa outra parte de cá ficou funcional a tela, mas eu também não consigo criar um cadastro. Então, eu falei, legal, a proposta aqui é fazer um review da ferramenta, não necessariamente ter tudo 100% funcionando. Beleza, vamos entender então como é que foi feito o código, e aí talvez você que já deve estar querendo saber isso também. O que ele foi fazendo durante a execução? Esse aqui é o commit inicial, que é quando a gente importou o repositório para cá. Eu vou mudar, até tentar dar uma arredar mais para cá. Aqui foi. Então aqui é o nosso commit inicial, quando foi feito o import do repositório. Depois do commit inicial, ele fez a implementação do agente médico. Ele misturou aqui algumas questões do que foi a alteração da landing page e a alteração da implementação principal. Provavelmente porque os dois agentes estavam trabalhando em paralelo. Mas ele traz aqui a instalação do pacote do Upstash, ele traz a configuração dos arquivos que vão fazer o gerenciamento tanto do Vector Database quanto também da base de conhecimento e dos embeddings, e isso daqui segue bem a proposta da maneira como a gente tem implementado no sistema, segue bem a proposta do plano de execução que eu revisei e orientei a IA para gerar. Então até aqui está legal a implementação. A gente vai validar também a landing page já já. Então aqui, olha só, temos as funcionalidades, né, temos as features com a precificação corretamente. A gente vai ter aqui depois outro arquivo da landing page. Então a gente vê que de fato ele executou a implementação do back-end. Está aqui o back-end implementado, o provedor já integrando com o OpenRouter, que é o código que a gente utiliza aqui dentro para fazer a integração com os modelos de IA. Ele vai ter aqui o Medical Database fazendo as requisições corretamente. Então, o fato de não estar funcionando tudo certinho não significa que o Tray AI não funciona. Significa que a gente precisaria de mais interações. Perfeito? Aqui temos mais configurações, mas o histórico de commits foi feito e foi seguido. Pontos que eu curti bastante dessa versão do Tray AI. Vamos lá. O Solo Mode, ele traz uma proposta muito legal que é esse modo Flow, que você consegue seguir tudo que o agente está fazendo ao mesmo tempo. E outra coisa, apesar de ele não mostrar qual LLM está sendo utilizado, ele conseguiu desempenhar muito bem com o LLM que ele está utilizando. Provavelmente não é o melhor LLM do mercado. Provavelmente não, a gente sabe que teve algumas questões aí recentemente em relação ao Tray. Mas ele conseguiu ter um desempenho muito interessante. E esse desempenho, ele impacta na geração de arquivos. Ou seja, muitas pessoas às vezes buscam o Tray por uma questão mais de custo-benefício. E se esse for o seu caso, fica bem interessante para você não depender ali de outras ferramentas mais caras, conseguir ter um resultado inicial bacana e aí você pegar uma IA um pouco mais requintada, um LLM que você tem ali uma conta à parte para finalizar esse pedaço. Normal, galera, a coisa mais comum que tem hoje em dia é fazer essa orquestração estratégica de agentes de IA. Galera,
Hoje à noite vai ter uma live, eu vou fazer um review completo com vocês, um bate-papo interativo para vocês poderem fazer dúvidas, tirar dúvidas, para a gente trocar uma ideia ao vivo sobre esse novo modo do Trey AI, trazendo coisas que talvez eu não consegui responder nesse vídeo. Eu te convido a participar desse vídeo, ele vai estar como recomendado logo no final desse aqui também. Essa live vai acontecer hoje à noite, às 7 horas da noite. Agora, vamos validar então a landing page. Como é que será que ficou essa landing page desse sistema? Eu vou fazer meu logout aqui. Tá aqui, ó. Pesquise artigos científicos com IA médica. Sistema RAG avançado para médicos pesquisarem literatura científica com precisão. Busca inteligente em artigos, diretrizes clínicas e estudos médicos com IA especializada. Aqui ele usou alguns componentes que já existem na landing page padrão do Starter Kit, criou uma logo aqui do MedRAG, interessante, e aqui ele traz toda a descrição, RAG inteligente, especialização médica, base de artigos, busca semântica, análise clínica, chat com IA, upload de documentos, múltiplas fontes, visualizações médicas, planos flexíveis, consulta interativa e interface intuitiva. Acesso unificado, tecnologia RAG avançada, busca contextual sempre atualizado. E olha que legal, ele traz aqui PubMed e algumas outras referências de artigos como opções ali. Aqui ele traz os planos de assinatura, que são configurados via Clerk. A gente tem tudo isso ensinando dentro da comunidade da AI Coders Academy. Como é que você configura o Starter Kit para fazer isso? É muito fácil e legal. Trouxe aqui até as perguntas frequentes. Então, na prática, galera, landing page aqui nota 10. Ele seguiu e fez uma implementação interessante da landing page. Então, para resumir, o que a gente aprendeu do Solo Mode? Vamos lá. O Solo Builder é para você que vai fazer do 0 ao 1, para você criar o seu MVP do zero. O Solo Coder é para você que quer ir de 1 a 100. Então, você que já tem um Starter Kit e quer acelerar, quer continuar desenvolvendo funcionalidades para um sistema pré-existente, para um template pré-existente, por exemplo. O Plan Mode é muito interessante. Ele te dá um controle melhor para você planejar o sistema antes da IA executar. Isso, se você não faz hoje, por favor, meu querido, faça. Você vai conseguir garantir muito mais eficácia na execução de códigos pela inteligência artificial. E outro ponto muito importante é os subagentes do Trey AI. Esse modo de trabalhar em paralelismo é uma tendência que vem se confirmando em várias ferramentas e o Trey AI, em experiência de usuário, na minha humilde opinião, tem liderado. Galera, vocês podem falar o que for, mas o Trey AI é o que faz a interface mais bonita hoje. Pode não ser o melhor em outros aspectos, mas em experiência de usuário, os caras estão mandando bem. A ideia é que se você aplicar e utilizar o Solo Builder, depois o Solo Coder e o Plan Mode, você vai conseguir evitar horas de frustração e fazer bons planejamentos, quem sabe ter boas entregas. Lembrando de sempre continuar iterando com o agente de IA para você ter um resultado mais adequado. Ferramentas como o Trey AI mudam o jogo. E o negócio é que essas ferramentas mudam todo dia. E é por isso que eu criei a AI Coders Academy. Eu vou fazer uma live hoje, de graça, aqui no YouTube, para a gente falar mais do Trey AI. Meu amigo, vem participar comigo, vem trocar uma ideia legal. Eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo gratuito, de altíssima qualidade, para você conseguir decidir melhor sobre as suas ferramentas de IA, quando usar, quando não usar. E você que é programador, talvez você está se perguntando, cara, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Que tem uma galera usando ferramenta de IA falando bem, mas eu ainda não consegui ver o meu resultado aqui legal? Talvez nessa live você vai conseguir enxergar isso. Se não conseguir, a gente troca uma ideia e tira essa dúvida ao vivo. Tamo junto? Aguardo você nessa live. Vai ficar aqui agora em algum cantinho dessa tela. Talvez vai estar aqui, ó, aparecendo. Clica nela e bora participar. Valeu!